Olá, boa tarde. Esta será a aula do dia 24/10 da Universidade Aberta do Brasil, da disciplina de rede de computadores. Tá? Nós vamos ver a parte de serviços, ok? O serviço, ele vai fazer parte da camada de aplicação, né, da nossa rede TCP/IP, e a partir da camada de aplicação, a gente disponibiliza os serviços para os nossos usuários, tá? Então, a gente vai começar pelo serviço de DNS, que é a parte do Domain Name System. Ele vai traduzir o nome do site, que é o que a gente costuma digitar nos navegadores, nos buscadores, para o IP do site, ou vice-versa. Pode ser instalado em sistema proprietário ou em sistemas livres. No Windows, você deve ativar o Active Directory primeiro, tá? O Active Directory Domain. Então, quando você vai subir o domínio no Windows, necessariamente ele já ativa o DNS. Para o Active Directory Domain, ele é essencial, tá? Não pode ficar sem o DNS. E qualquer problema que você tem no DNS, ele vai cair o seu domínio. É essencial para o funcionamento, tá? De todos os itens do Active Directory e os demais serviços do Windows. Tem que tomar cuidado ao fazer a integração com o Linux, tá? Dependendo do serviço do Linux, ele pode ter algum tipo de conflito, tá? Que pode derrubar o serviço do Windows. E aí você perdeu o domínio. Isso daqui foi uma experiência própria minha, que eu estava instalando o Shibolé, que é uma forma de autenticação que é utilizada até na Federação Café. E eu fui fazer a integração com o Active Directory Domain, na parte de autenticação de usuário. E o Shibolé, ele derrubou o domínio. E quando a gente viu, a gente perdeu o servidor DNS, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando você for fazer a integração com sistemas Linux. Você tem que testar bem, ver a questão do versionamento para você não perder, tá? Tem que ter muita cautela nisso. No Windows, você utiliza o serviço do Bind, tá? São 3 arquivos importantes que você vai mexer. O /etc/nsswitch.conf, o resolve.conf e o host. Basicamente, você vai mexer mesmo com resolve.conf e com o host, tá? Esse daqui é o menos. Esses dois são essenciais. No arquivo nsswitch.conf, você vai ver a questão de senhas, grupos, etc, tá? No resolve.conf é onde você coloca o seu domínio e os endereços dos DNS. E no arquivo de hosts é onde você vai colocar as máquinas e o endereçamento para fazer essa tradução, tá? Sempre colocando o IP, o endereço completo, tá? E o nome do serviço, né? Aqui localhost, aqui www. O próximo serviço que a gente vai ver essa semana é o DHCP, tá? Então, eu não preciso colocar manualmente os endereçamentos nos hosts. A hora que eu espeto o cabo na rede, ligo a máquina, o próprio serviço de DNS vai fazer essa atribuição. Eu vou ter minimização de erros e vou ter mais automatização na distribuição do endereçamento. O que é importante lembrar é que a configuração tem que se atentar para a liberação dos IPs, tá? Então, às vezes você configura no serviço DHCP que você coloca o tempo de liberação daquele IP, 6 meses. Só que se você tiver muita gente na rede, você vai acabar ficando sem IP para distribuir, tá? Então tem que tomar muito cuidado nisso. Tem algumas ferramentas, por exemplo, Files, que a gente utiliza o DHCP desses Files, que eles têm lá uma opção para você colocar quantos dias que libera aquele IP, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. No Windows, eu vou no gerenciador de servidor ativar a função e escolher o DHCP, tá? O DHCP tem que ser integrado no Active Directory, tá? E aí eu defino o escopo e os IPs fixos e atrasos, tá?
basicamente todos os serviços do Windows, você tem que fazer em cima do Active Directory, tá? Não consegue colocar os serviços, geralmente sem ter um domínio instalado. No Linux, você usa o serviço DHCP mesmo, tá? O arquivo que a gente vai utilizar bastante é o dhcpd.conf. Vou definir o atraso, o tempo do IP. Vou definir também o subnet, gateways e reservas. E aí eu só faço o reinício do servidor para ele fazer essa distribuição. Aqui tem uns exemplos que a gente coloca nesses arquivos. Aqui um exemplo da reserva, né? Do fixo. Observe que no Linux eu tenho a opção de configurar a rede e no caso de reserva eu sempre tenho que carregar junto o MAC address daquela placa de rede, tá? Para ele deixar fixo. Eu não consigo fazer isso sem o endereço do MAC, tá? No caso da hospedagem, né, que no caso vou passar para vocês aqui também o servidor web, ele é aqueles que a gente hospeda as máquinas, as páginas da internet, tá? Eu posso disponibilizar no Windows o IIS, que é necessário ter o .NET instalado no servidor. Vou no mesmo caminho, né? Eu vou no gerenciador do servidor, adiciono as funções, escolho a opção do Web IIS, tá? E é importante tomar cuidado com atualizações do servidor, tá? Geralmente, quando tem atualização do servidor, esse serviço ele cai. Ele precisa ser reiniciado quando tem atualização. Então, sempre tem que garantir que o seu servidor esteja atualizado, mas garantir que ele reiniciou depois de uma atualização, tá? Porque senão ele fica parado. No caso do Linux, eu vou usar o Apache, tá? Eu vou sempre configurar neste endereçamento aqui os meus sites, tá? O site available. Para colocar no ar, eu coloco o A2 em site e para desabilitar é o DIS aqui na frente, tá? A pasta, aqui acabou ficando errado, a pasta onde está localizados os arquivos do meu site é o /var/www. Dependendo da linguagem utilizada, é necessário instalar outros pacotes, tá? Bem como o banco de dados, vai depender como que você vai fazer a sua aplicação. Os arquivos no Linux que é configurado, eu tenho o HTTPD, tá? E o Apache com .conf, tá? Então aqui tem um exemplo da configuração do virtual host, né? Então eu posso ter vários virtual hosts numa única máquina, posso utilizar outras portas de acesso, tá? E aqui eu faço as configurações, principalmente da questão da pasta, liberação da pasta, e eu tenho que trabalhar também uma forma de não deixar os meus arquivos visíveis, tá? Então eu tenho que fazer essas configurações para deixar os arquivos não visíveis, ok? Agora eu vou fazer uma outra gravação mostrando a instalação desses serviços.